Sejam bem-vindos ao canal de resolução de questões. Vamos resolver a questão 2 da nossa lista. A questão 2 diz o seguinte: determine os zeros reais das funções quadráticas abaixo. Então, nós temos aí, no caso, 3 itens A, B e C e queremos determinar os zeros reais. Lembre que uma função é uma lei que determina a aplicação de elementos de um conjunto chamado domínio em outro conjunto chamado contradomínio. Assim, se o elemento x é do domínio e é aplicado por meio de uma função f e o resultado obtido ao final é zero, este número aqui que nós aplicamos, ele é chamado de zero real. Ou seja, é o número que está no domínio que, quando substituímos na função, o resultado final dá zero. Então, este número, no caso, recebe o nome de zero real. Porém, nem sempre o zero real é zero real. Por exemplo, aqui eu poderia ter o número 1 e por meio da função f esse 1 foi no zero. Então, o 1 é que é zero real. Assim como eu posso também ter o zero. Por exemplo, se tivermos a função aqui, ó, f de x, neste caso aqui, igual a x. Quando eu trocar o x aqui por zero, nesta função, então nós vamos ter aqui que o nosso resultado obtido vai ser justamente, ó, f de zero, aqui, ó, vai ser justamente zero. Ou seja, o zero vai no zero. Então, este primeiro elemento aqui recebe o nome de zero real. Por outro lado, se tivermos a função, por exemplo, f de x igual a x mais 1, e formos aqui agora aplicar o elemento zero, substituindo o x por zero, nós vamos obter aqui 0 mais 1, quando substituirmos, ó, fica f de 0, que no caso vai ser 0 mais 1. 0 mais 1, obviamente, é 1. Então, este elemento 0 aqui, ele foi no 1. Então, se ele foi no 1, ele não é chamado de zero real. Em particular, para esse caso aqui, o zero real seria o menos 1. O menos 1 é o número que, quando eu substituo e aplico, ele vai no zero, porque o menos 1, obviamente, é zero. Então, como já entendemos a ideia de zero real, agora vamos determinar os zeros reais de cada um dos itens. Para determinarmos o zero real da função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, devemos primeiramente igualar a zero. Então, x ao quadrado menos 3x mais 2, obviamente eu quero que isto seja igual a zero. Então, temos aqui uma equação do segundo grau, cujos coeficientes, no caso, são a, b e c, sendo que o coeficiente a é o número que multiplica o x ao quadrado, que no caso aqui, obviamente, é 1. O coeficiente b, no caso aqui, é menos 3. E o c é o 2. Observe que, para determinarmos os zeros reais, precisamos primeiro encontrar o delta. Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, nós vamos aplicar o delta quando a nossa equação de segundo grau ela for completa. Então, observe que o b aqui é menos 3, então vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a é 1 e o valor de c, obviamente, é 2. Assim, delta vai ser igual a menos 3 ao quadrado, ou seja, o número negativo ao quadrado dá número positivo, então vai ficar positivo. Então, 3 ao quadrado, obviamente, é 9. Repete o sinal de menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Assim, 9 menos 8 é 1. Note que, como 1 é maior que 0, delta é positivo, então há duas raízes reais, ou seja, dois zeros reais. Para determinarmos, precisamos aplicar na outra relação, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, 2 vezes a. Substituindo, nós temos x vai ser igual a menos, quanto é o valor de b aqui? Obviamente é menos 3, então vai ficar menos 3, mais ou menos raiz de delta. O nosso delta que nós encontramos, obviamente, é 1, dividido por 2 vezes o valor de a. Obviamente, o valor de a ali também é 1.
Assim nós vamos ter que x vai ser igual, faça aqui o jogo de sinais, menos com menos dá mais, 3, mais ou menos raiz de 1, no caso é 1, porque ele é quadrado perfeito, e dividido por 2 vezes 1, no caso é 2. Aqui nós vamos ter o primeiro zero real que a gente vai chamar de x', e o segundo zero real que a gente vai chamar de x duas linhas. Para o x' vamos pegar a soma, então 3 mais 1, obviamente, dividido por 2. O x duas linhas, 3 menos 1, obviamente também dividido por 2. Assim nós vamos ter aqui no primeiro caso 3 mais 1 dá 4, dividido por 2 obviamente é 2. Então encontramos aqui o nosso primeiro zero real, que no caso é 2. Para o x duas linhas, nós temos 3 menos 1, que no caso é 2. 2 dividido por 2, obviamente aqui é 1. Então, nosso segundo zero real aqui, no caso, é 1. Veja que do primeiro conjunto, ou seja, o 2 e o 1, que são elementos tomados aqui no domínio, por meio dessa função f, quando eu aplico este 2 aqui, ó, ele vai no zero, assim como o 1 também vai no zero, por meio da função f. Então, o 2 e o 1 são zeros reais. Então, 2 e 1 são zeros reais. Isto quando a equação do segundo grau for completa. Já no item B, nós temos aqui uma função f de x igual a x ao quadrado menos 3x. Queremos também determinar os zeros reais. Para determinar os zeros reais, eu pego e igualo x ao quadrado menos 3x igual a zero. Veja que agora eu tenho uma equação do segundo grau incompleta. Para resolver essa equação do segundo grau que ela é incompleta, você coloca a variável x em evidência. Então, colocando x em evidência, eu tenho x ao quadrado dividido por x. Perceba que no caso vai ficar somente x. Menos 3x dividido por x vai ficar justamente menos 3, igual a zero. Então, nós temos aqui um produto de dois fatores sendo igual a zero. Assim, o primeiro fator é igual a zero e o segundo fator, x menos 3, é igual a zero. Nesse segundo fator aqui eu tenho a equação do primeiro grau, então passo 3 para o segundo membro, fica mais 3. Assim nós concluímos aqui que para o item B os zeros reais são justamente 0 e 3. Pois, quando eu aplico aqui, ó, no caso o 0 e o 3, que são elementos do primeiro conjunto do domínio, por meio dessa nossa função f, ele vai justamente aqui no zero. Então, 0 e 3 são zeros reais, ou seja, soluções da equação quadrática. No item C, a resolução também é análoga. Perceba que, como queremos zeros reais, eu pego x ao quadrado menos 2 e igual a zero. Novamente, a equação do segundo grau incompleta. Como é incompleta, neste caso aqui, basta isolarmos o termo independente no segundo membro. Então, passo menos 2 para o segundo membro e fica mais 2. Perceba que eu quero o valor x. Então, o que é que eu faço aqui quando eu tenho x ao quadrado igual a 2? Eu tenho que x vai ser igual mais ou menos raiz de 2. Então, nós temos dois zeros reais. Ó. Uma solução é raiz de 2, certo? Que eu posso chamar x'. E a outra solução, x duas linhas, é menos raiz de 2. Que são os dois zeros reais procurados. Ou seja, quando eu pego aqui no primeiro conjunto o raiz de 2 e o menos raiz de 2, isso no domínio, e aplico por meio de uma função f, ele leva o raiz de 2 no zero e o menos raiz de 2 também no zero. Então, os termos raiz de 2 e menos raiz de 2 são zeros reais. Isso significa que
Quando eu encontro o zero real e vou construir o gráfico da função, obrigatoriamente o gráfico da função tem que interceptar os zeros reais, que são, no caso, pontos do eixo das abscissas, ou seja, o eixo x.